Espera aí. Fala, Anderson, tudo bem, meu irmão? Fala, Emerson, tudo bem? Fala, galera, tudo jóia com vocês? Ótimo. Gente, hoje eu e o Anderson, ou melhor, Anderson e eu, como diria o Chaves, né? O burro vem primeiro. Anderson e eu, nós vamos falar sobre a criação de hábitos, né? Como são formados hábitos. Na verdade, hoje a ideia é dar uma pincelada, falar de maneira mais abrangente, e nos próximos vídeos aí, nas próximas aulas, a gente vai falar de maneira mais específica, né, Anderson? Desculpa a brincadeira, mas eu não posso esquecer do Chaves aí, né? O burro vem primeiro. É isso aí, cara. Vamos lá. Cara, não sei se as pessoas têm, né? Se vocês aí que estão assistindo a gente têm ciência de que 45% daquilo que a gente faz é hábito. E por que que é hábito, né? Porque se você parar para prestar atenção, a maioria das coisas ali que você faz no seu dia, elas fazem parte de um processo automático. Eu falo a maioria das coisas que você faz sem raciocinar. Quando você movimenta o braço, quando você, segue sempre o mesmo caminho para ir ao trabalho, você vai levar crianças na escola, quando você tem, de repente, uma sequência, quando você vai iniciar suas atividades, normalmente você começa pelas mesmas coisas. A gente que já acordou, abriu o olho, pega o telefone celular e vai olhar as notificações. Há pessoas que preferem acordar, agradecer, fazer uma oração. Então, assim, normalmente você segue uma mesma sequência. Se essa sequência, ela mais te atrapalha ou mais te ajuda, aí você talvez consiga identificar com aquilo que a gente vai tratar aqui hoje, aquilo que a gente vai falar. Até comentava com o Emerson que, pô, tem tanto assunto para falar, a gente estipula um prazo aqui de 30, 40 minutos, não passar disso para não ficar muito assunto e não encher a tua cabeça aí de uma vez só, de uma porrada. A gente vai tratando isso em doses homeopáticas, mas é que hábito é basicamente, quando a gente pensa assim, que hábito faz parte da formação do caráter do indivíduo, então você imagina, né? Pô, o teu caráter, em que se baseia ali o teu comportamento, todas as ações que você toma daí por diante, as consequências positivas ou negativas disso, o teu destino, né? O teu caráter imbui o teu destino. Então, quando você fala disso, pô, imagina o tanto de coisa que direciona a nossa vida e que passa pelos hábitos até chegar aí. Por isso que a gente vai dar uma explanada geral aqui e depois tentar entrar mais profundamente nisso, né? Cara, tem até um ditado que eu acho que é legal falar aqui. É um ditado, eu não sei a quem é atribuído esse ditado, eu não sei de quando que ele é, mas eu vi esse ditado num livro, não lembro que livro foi também, mas ele dizia o seguinte: plante um pensamento, colha uma ação. Plante uma ação, colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. Plante um caráter e colha um destino. Porra, Muito é bom, profundo isso, né, cara? muito Você bom. que está aí nos assistindo talvez não tenha nem noção de que o teu caráter é formado pelos seus hábitos, por aquilo que você faz repetidamente todos os dias. É interessante, né, cara, esse aspecto. Sim, sim, já dizia o filósofo, né? O homem é um animal de hábitos. E quando você para e analisa essa frase, ela tem total sentido. Você falou aí o hábito de acordar pela manhã. Não é o hábito de acordar em si, mas é o que você faz logo após ao acordar. Se você prestar atenção, a gente tem uma tendência gigantesca, né? Para não dizer obrigatória, de repetir sempre a mesma rotina, as mesmas coisas. E qualquer coisa que te tira daquele hábito, daquela rotina, você sente uma coisa que te incomoda, que vai te impulsionar a voltar para a sua rotina. Essa coisa que te incomoda é justamente o sair do seu hábito. Tudo que tira você da sua zona do hábito habitual, né, do confortável, ele vai te dar um certo desconforto. Então, o que o Anderson falou aí, que 45, 50% das nossas ações diárias são fruto do hábito, isso é extremamente importante a gente conhecer e perceber por quê? Porque muitas vezes a gente
passa pela vida e não sabe por que a gente faz determinadas coisas. E o que o Anderson falou é valiosíssimo. A gente tem uma formação de caráter com base no hábito e a gente não sabe o porquê. Às vezes a gente quer atuar em mudar o caráter e mudar o resultado, quando, na verdade, o Anderson gosta muito dessa frase, a gente tem que ver o que vem antes, o que vem antes. Então, quando você descobre como é formado o hábito, o ciclo, recompensa, a gente vai falar mais sobre isso, é muito legal, porque você consegue trabalhar na origem da formação do hábito, do seu caráter e do seu resultado. Enquanto a maioria das pessoas que não tem esse conhecimento, diferente de você que assiste o MCA, vai trabalhar lá no resultado, você que assiste esse vídeo e os próximos vídeos que a gente vai gravar, você vai ter a oportunidade de conhecer as causas e, se for da sua vontade, trabalhar lá na causa, na origem disso. É como diz um parente meu, o buraco é mais embaixo, né? Normalmente o buraco é mais embaixo. E você falou de repetição aí, né, cara? Interessante. Tem uma frase Uhum. do Aristóteles que diz que nós somos o que repetidamente fazemos. E a excelência, ela não é um feito, mas é um hábito. Você vê, né? De Sim. tanto que eu faço, de tanto que eu faço, de tanto que eu executo, eu me torno excelente naquilo. Tem gente que está buscando a excelência sem ter constância. Você não consegue transformar qualquer coisa que seja em um hábito se você não tiver constância nisso. Um tempo atrás, um ano atrás, era complicado para a gente gravar aqui, produzir esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque não era habitual nosso, não era algo que a gente Nem fazia, constante, né? não era constante, a gente não fazia com tranquilidade, a gente tinha medo, ficava envergonhado diante da câmera. Não estou dizendo que nós somos maravilhosos e excelentes hoje, mas certamente nós somos mas muito, muito, muito melhores do que nós éramos um ano atrás. Por quê? Porque a gente passou a fazer esse processo com constância. E a constância, ela acabou trazendo aí esse hábito, transformando isso no hábito. Então, é um processo sempre de repetição. E tem uma fórmula, cara, que tem num livro que chama Micro Hábitos, que diz o Uhum. seguinte, que o hábito, segundo esse livro, o hábito é motivação mais facilidade mais o gatilho. Aí já entrando no que Uhum. você ia colocar, né, sobre o que dispara o hábito. Então, O hábito. motivação, facilidade e o gatilho. Para que algo se torne um hábito, precisa ser um processo fácil para o nosso cérebro, um processo simples, que não tenha fórmulas, equações. Porque imagina que você terminou o almoço, né? E esse é um hábito que eu estou tentando mudar, dá uma vontade desgramada de comer doce. Então, Uhum. pô, aí você vai ali na cozinha, pô, tem uns vidrinhos com uns negócios, uns docinhos, tal. Você abre o freezer, tem um sorvete. Porra, cara, tá fácil, tá acessível, tá ao alcance da mão. Então, pra você pegar ali e fazer isso todos os dias, já dispara o gatilho. Na hora que terminou o almoço, você juntou o talherzinho, tá levando pra pia ali, pra cozinha, putz, dispara o gatilhozinho pra você pegar o docinho. É fácil. Qual é a motivação? Porra, motivação é aquela sensação maravilhosa, você está sentado no sofá, Depois de comer o doce. depois de ter almoçado e tá comendo um docinho, cara, a motivação é fantástica, é maravilhosa. E o gatilho é esse, né? Então, tudo que você quiser Término do tirar, almoço. que é hábito ruim, que é hábito que você deseja mudar, e aí a gente vai falar um pouquinho disso também. Porra, mas eu consigo mudar o hábito? Eu consigo eliminar? Como é que eu faço isso? Na verdade, a gente faz, já me antecipando um pouco aqui, nós fazemos substituições, né? Você não consegue simplesmente deletar um hábito, e aí nós vamos entender por Uhum. que a gente não consegue deletar, mas você faz a substituição. Então, se você quer se livrar de um hábito ruim, você precisa tornar ele mais difícil. Você precisa tornar o acesso a esse hábito mais complicado. E, no Uhum. sentido oposto, aquilo que você quer transformar um hábito em um hábito bom na tua vida, você precisa deixar acessível. Já falamos aqui outras vezes, né, mesmo? Pô, eu tenho preguiça Uhum. de fazer uma caminhada, fazer uma atividade física de manhã cedo, já dorme com a roupa bonitinha ali do seu lado, despertador sem opção soneca. Na hora Facilita. que tocou, você olhou para a roupa, vestiu, calçou o tênis, não dá mais vontade de voltar para a cama e dormir. Então, nesse sentido, né, cara, e aí se você quiser complementar com relação a essa coisa Sim. do gatilho, acho que é válido a gente falar disso aí. É. E o legal, presta atenção aqui, gente. Quando você tem, ou quando você quer formar um mau hábito,
ele é muito mais rápido de ser implementado e fazer parte da sua vida do que um bom hábito, seja ele de saúde, de disciplina intelectual, de disciplina relacional, social. O mau hábito, ele é muito fácil. E pensando hoje, né, a gente ia falar sobre esse tema, e pensando hoje durante o dia, eu comecei a identificar alguns hábitos que eu não considero bom, que eu falo, poxa, eu preciso fazer isso. Por quê? Porque ele é bom, mas é um mau hábito. Bons hábitos, ele demora um pouco mais e ele não é gostoso, não é tão prazeroso. Deixa eu simplificar mais para você. Não é o meu caso, mas talvez você se identifique com isso. Tem pessoas que não bebem e de repente vai para uma festa, está um pouco entristecido, toma ali uma cerveja, ou não sei aí, uma bebida ali que oferece, toma uma, toma duas, de repente ele se vê esquecendo dos seus problemas e mais alegre, mais eufórico naquele momento, a pessoa vai lá e dança e ele se sente bem. Se ele fizer isso por 2, 3 sexta-feiras, chegou na sexta-feira, tá estressado, tá triste, foi para um bar, tomou 2 cervejas, não sei se 2 é o suficiente, 3 cervejas, começa ali a esquecer dos problemas, a dançar. Cara, na terceira vez ele já fala, pô, sexta-feira é dia de tomar cerveja. Ele já internalizou um hábito ruim de toda sexta-feira. Tá estressado? Tomar uma cerveja. Daqui a pouco, as sextas se tornam quintas, as quintas se tornam quartas, e esse hábito de você beber para esquecer do estresse, dos problemas, eu já passei por isso há muito tempo na minha vida. Cara, você começa segunda-feira, você já quer tomar uma no final do dia para desestressar, né, Anderson? Então, Ô, hábitos ruins, você faz isso. Eu estou dando um exemplo, tem muito mais. Se você pegar aí na sua vida, você vai ver que aquilo que é um hábito ruim, você fez 2, 3 vezes, você já gostou, pô, tenho que repetir, tenho que repetir. Por que, que a droga vicia tanto? Porque ela te dá um prazer imediato, ela te dá uma recompensa gigante, né, pelo tempo ali que você faz, imediato. O contrário, que são os bons hábitos, já é diferente. Por quê? Porque ele te tira da sua zona de conforto e o bom hábito, a recompensa, ela não é imediata. A recompensa ela é a longo prazo. Então, o Anderson falou de caminhada, seguindo nessa linha. Se você quer criar o hábito da caminhada, você precisa facilitar a forma como você vai fazer, o tênis, a camiseta, a roupa ali do lado, e já pegar e já sair para caminhar. Porém, os benefícios da caminhada, eles só vêm ali depois de 6 meses, um ano, e quem sabe um pouco antes, um pouco depois, vai variar de pessoa para pessoa. Mas não é imediato. A bebida ali, para esquecer dos problemas, em meia hora, você entortou ali uns copos, você já esquece, você já está feliz. A caminhada é um hábito mais longo. E assim, gente, é para muitas coisas em relação a hábito. Então, complementando o que o Anderson disse, fica aí o cuidado. Maus hábitos, você se apega e se apaixona por ele e cria muito rápido. Bons hábitos requer um pouco mais de disciplina. e é interessante, né? Por que que você faz... É um processo de fuga, né? Você falou aí beber, Uhum. esquecer do problema, tal. É um processo de fuga. A mesma coisa acontece com o fumo, né? A mesma coisa acontece aí com farras e farras. Então, A é, comida o- em si é, é uma coisa rápida, né? Uma é um satisfação atalho, rápida. né? É um atalho. E por que que a gente busca esse processo de fuga? Para que a dopamina, ela acabe, ela é quem nos proporciona essa sensação de prazer imediato. Então, quando você tem normalmente muitos maus hábitos, isso está vinculado ao excesso de dopamina, que é um neurotransmissor que provoca na gente aquela sensação maravilhosa de felicidade. Então, é muito mais fácil eu ter algo que me motive, que me dê uma sensação, uma recompensa agora, do que eu pensar que eu vou estar cavando, 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 fazendo alicerce da casa, para que um dia essa casa esteja dentro daquilo que foi idealizado por mim mais à frente. Mas esse processo de você se libertar desse excesso de dopamina, você abrir mão de uma gratificação agora para poder pensar em realizar algo maior no futuro, algo grandioso, algo que de fato faça sentido, que esteja vinculado com um propósito, que esteja vinculado, inclusive, com uma coisa bem básica que a gente não atenta para isso, que é o começo de tudo e o nome é muito propício, que chama princípio. Então, toda vez que a gente age em contraste com um princípio, e esses princípios são leis naturais, né?
a gente já falou deles, vamos falar deles muito mais ainda, você acaba passando por esse tipo de situação. Então, abrir mão daquilo que você quer agora, pelo que você quer no futuro, faz parte de um processo de amadurecimento. Faz parte Uhum. de um processo em que você se liberta da criança, talvez que você ainda seja, com relação a alguns comportamentos, e crescer, amadurecer dói, né? Eu lembro das surras que eu levei para amadurecer muitas vezes, tanto surra física quanto surra, quando não era da minha mãe, era da vida, né. Então, esse processo de amadurecimento e às vezes o mau hábito, você precisa tomar porradas mesmo, para que ele consiga, você se livre, né, desse processo na tua vida. Mas assim, os hábitos, eles têm um professor que chama Horace Mann. Ele era um abolicionista lá dos Estados Unidos, e ele dizia o seguinte, que os hábitos são como cordas. Se você acrescentar um fio por dia, em pouco tempo essa corda vai estar tão grossa, que você não consegue mais romper a corda. Só que, como nós falamos antes, há várias literaturas, há vários professores, há várias pesquisas e processos de acompanhamento de pessoas, e nós, inclusive, somos esse tipo de exemplo, né? Nós somos transformação disso, de que é possível substituir os hábitos. Você não consegue simplesmente deletar um hábito. E aí eu vou falar algumas coisas aqui que aconteceram comigo, né? Por exemplo, o Emerson falou da bebida aí. Eu bebia, Emerson, aqui falando, eu não falo com orgulho, não, mas é que quem me vê, talvez com os hábitos que eu tenho hoje, e tenha me visto, talvez, sei lá, 8 anos atrás, vai estar destoando muito de quem era aquela pessoa para quem é essa pessoa hoje. Mas eu só não bebia no domingo, porque eu disse: "Não, na segunda-feira, pelo menos, eu tenho que começar a semana bem", que já é difícil começar a semana. E esse processo ele foi parando, 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 e há 4 anos, pouco mais de 4 anos, foi a última vez que eu consumi alguma coisa de bebida alcoólica. Mas por quê? Eu disse: "Vou parar de beber", não foi. Eu não determinei isso para minha vida. Foi acontecendo a partir do momento que eu defini o que era importante. Fiz uma ressignificação de valores, o que que eu considerava que me ajudava e me levava para mais perto da pessoa que eu desejava me tornar, e aquilo que não. Então, quando eu comecei a viver essa vida mais vinculada a propósito, automaticamente a bebida, que foi feita para dar prazer, ela começou a perder o sentido. Bebida foi feita para dar prazer, não tem problema nenhum você beber, nenhum, nenhum mesmo. Você tomar uma tacinha de vinho no fim de semana, sentar com sua esposa, namorado, namorada, marido, e se sentarem, abrir um vinhozinho, tomar uma garrafa ali, conversando, não tem problema nenhum nisso. Só que quando você coloca isso no meio de amizades, que todo final de semana estão te puxando para isso, que inclusive muitas vezes estão tirando você da tua família, estão tirando você do teu convívio ali com a tua família para você dedicar. Por quê? Porque todo mundo diz assim: "Ah, mas tem um dia na semana ou 2 dias na semana que eu já combinei aqui com meu marido e minha esposa e que esse dia é dedicado aos amigos. Então a gente vai entortar o caldo, a gente vai beber e vamos esquecer que a vida existe". E aí é que está o problema. Porque quando você olha para isso, no que isso contribui para uma melhoria efetiva da tua vida? No que isso contribui de fato para tornar você uma pessoa cada vez melhor, uma pessoa com a vida com sentido, de fato? Você vai perceber no frigir dos ovos, como diz o outro, que isso não agrega em absolutamente nada. Estar ali com a tua família, abrir um vinhozinho com a tua esposa, sair e tal, como nós fazemos, né, Emerson? Isso Uhum. agrega, cara, de uma forma que nada. Às vezes, uma horinha, 40 minutos que você conseguiu fazer isso, talvez até na tua semana, ela dá significado para a tua semana inteira. Então, o hábito, sim, ele pode ser substituído e ele pode, ao contrário do que o professor falou, ele pode, sim, ser mudado. Claro que quanto mais consolidado tiver esse hábito, quanto mais fios você colocar nessa corda, mais difícil vai ser romper, vai ser arrebentar. Uhum. Vai dar trabalho. Você vai ter que ir provocando pequenas calcificações ali, pequenos estresses, até que essa corda esteja no ponto de romper. Mas é possível fazer a substituição. Hoje, falando da bebida, eu substituí isso pelo café.
Então, a ponto de gostar demais, aprender, entender processos, conhecer mais profundamente sobre a bebida, e encontrei prazer. Meu filho Pietro adora café também, então a gente curte, né, isso aí. E só para citar aqui um exemplo de substituição de hábito, né? Sim. E o que o Anderson citou aí, né, boas palavras e uma aula aí, e o que ele citou aí, importante, quero ressaltar, é que difícil, se a corda for muito grossa, é difícil, mas é possível, tá? É possível. E quanto mais rápido você identificar qual é esse hábito destrutivo ou que não te leva ao seu objetivo, melhor. E o segundo ponto que ele colocou aí, importantíssimo, é o propósito. Ele entendeu que tinha um propósito e o que ele estava fazendo só fazia com que ele se distanciasse cada vez mais do propósito, né, Anderson? Estou Sim. falando dele porque ele deu o exemplo dele aqui, mas o meu também não é muito diferente e todos os dias, às vezes, a gente tem que tomar essa decisão. Pô, isso aqui, aquela saidinha, aquele compromisso, será que vai me deixar mais próximo ou mais longe do meu propósito? O Anderson fez isso e mudou os hábitos, mudou o caráter. Pô, ninguém muda de caráter. Muda o caráter, sim. Quando você sai daquela roda de amigos, de bebedeira, de segunda a sábado e tá ali, ainda que seja um happy hour, ainda que seja trabalho, muda o seu caráter. Você não tem mais prazer naquilo e passa a ter prazer em tomar um café com seu filho de 10, 11 anos. Cara, tenho certeza absoluta que, assim como o Anderson, eu tenho a minha rotina aqui com os meus filhos. Ontem a gente, antes de dormir, teve uma conversa ali com o meu filho de 10, meu filho de 7, de 40 minutos. E ele hoje de manhã falou: pô, pai, a conversa ontem foi legal. Eu tenho certeza que esses momentos em família, esse hábito de ter esses momentos em família, talvez 10% da população brasileira, e quando se fala de homens, talvez até menos, tenha esse hábito e essa rotina de ter um momento com a família. Né? Isso é É bem verdade. importante, queria ressaltar isso que o Anderson falou. Uma outra coisa, gente, do hábito que o Anderson citou, eu quero só dar andar um pouco mais nesse caminho. O hábito ele vem daquela recompensa que o que nós fazemos nos dá. Então, quando se fala de bebida, a bebida ela te dá uma recompensa rápida, aquela sensação de euforia, aquela sensação às vezes de alegria, de empoderamento, você fica mais descontraído. Então, para muita gente isso é bem legal. Então, elas querem consumir ali doses de bebida cada vez maior. Só que tem um detalhe. Se você já passou por isso, não é só na bebida, é no doce, é em qualquer coisa aí que você possa imaginar que é um hábito destrutivo. No começo, quando eu tinha 17, 18 anos que eu comecei a beber, Anderson, um copo já me deixava feliz. Hum. Com o passar do tempo, 2 copos me deixavam feliz. Depois 3, depois 4. Depois já tinha que ser algumas garrafas. E depois, alguns amigos, não era só a cerveja, tinha que ter uma outra bebida quente. Então, isso só vai aumentando. Hábito destrutivo, como droga, bebida, até doce mesmo. O Anderson está falando aí do doce. Doce é uma coisa que você vai aumentando cada vez mais o seu consumo para ter a mesma sensação de satisfação. Antes, às vezes, uma balinha doce satisfazia depois do almoço. Essa balinha se tornou 2, se tornou um pedaço de torta, um pedaço ali de um outro doce, e de repente você está consumindo doce em outros momentos, porque você precisa de mais doce, de mais bebida, de mais daquilo para ter a mesma satisfação. Por quê? Porque o seu corpo ele secreta, né, essa quantidade de dopamina e serotonina para você ficar bem. Quando você encontra isso em outras coisas, em outros hábitos, o seu corpo para de secretar e ele vai pedindo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então, o hábito, ele tende a engrossar, no exemplo da corda, por quê? Porque você quer cada vez mais daquela recompensa que o seu hábito está lhe dando. Um neurocientista brasileiro, inclusive, muito bom, fez uma pesquisa extensa sobre isso, e ele propôs, e eu quero deixar proposto aqui, Anderson, que você se desafie a fazer um detox de serotonina, ou como é que é o nome? Fugiu a palavra, quando a gente fica sem comer, Anderson? Jejum, Jejum. jejum de serotonina e dopamina. Como é que é isso? O neurocientista explicou, Anderson, que a gente começa a setar os nossos níveis de felicidade. Então, no exemplo lá da bebida, eu tomava um copo e ficava tonto, eu setei aqui. Só que depois de um tempo, um copo não era suficiente. Eu precisava ir para o próximo nível.
Então eu tomava 2 copos. Setei a minha felicidade aqui. Depois era 3, depois era 4, depois era 5. E o que que ele propõe? Que você elimine de uma maneira radical aquilo que te dá essa satisfação. E ele fala que depois de uma semana você vai estar com dor de cabeça, vai estar mal-humorado e tal. Depois de uma semana, você vai sentir um prazer enorme. No seu caso, você comia lá um prato de doce. Se você botar uma balinha na sua boca, você já vai sentir prazer. Então, ele recomenda que para a gente tá trabalhando num bom hábito, eliminar um hábito ruim, ou fazer isso que o Anderson falou, você tenha um período de jejum daquele hábito. Gente, não é fácil, é uma pesquisa científica que ele recomenda, mas ele reconhece que menos de 25% da população consegue isso. Então, fica a dica aí desse neurocientista e tem as dicas que eu e o Anderson vamos dar também nos próximos vídeos que a gente vai fazer, né, Anderson? E agora tem umas literaturas também que falam, né, que assim, para algumas pessoas, essa técnica tem inclusive um nome para essa técnica, que era usada inclusive no Aham. exército americano. Eh, para algumas pessoas ela funciona, para outras ela Pouquíssimas. É por isso que provoca eu quis citar que isso, é vinte e cinco poucas por cento pessoas, 20, menos de 25%. ela provoca um efeito exatamente contrário. O cara Contrário, vai ficar num exatamente. jejum por aquele tempo e quando ele voltar, ele vai voltar com a fúria, ele vai É. voltar com a, né? Então assim, você tem que entender qual que é o processo que funciona melhor para você. Não Essa é coisa o do recomendado, né? Não é o é, que a gente é- está recomendando aqui. essa coisa que você falou aí, cara, é interessantíssima, porque assim, eu falei sobre princípios atrás, um pouquinho atrás aqui do vídeo. Quando você devia estar estudando, você está assistindo série da Netflix, está assistindo série da Amazon, você está ali maratonando série, vendo videozinho engraçadinho no YouTube e tal. O princípio é, eu tenho que desenvolver a minha mente. Como é que eu desenvolvo minha mente? Vendo aqui conteúdo do MCA, lendo um livro, estudando. Isso é o princípio. Ao invés disso, eu troco por coisinhas gostosinhas, como o Emerson falou, que me dão prazeres agora, né? Que isso já me dá uma Imediatos. recompensa imediata. Pô, quando você faz isso, você age em contraste com o princípio, esses hábitos são os mais lascados de você quebrar. Quando a gente parte ali para a questão do corpo, o que, que é natural? É você estar, como a Emerson falou aí agora, controlando a sua alimentação, tendo uma alimentação mais rica ali em nutrientes, você fazer atividade física, porque a desgrama do nosso corpo foi feita para estar em movimento. Quando a gente olha para a questão dos relacionamentos, o que são os relacionamentos sinceros? Eles deveriam ser baseados em preocupação em compreender o outro, em ouvir o outro, porque empatia é isso, é compreender. Você não precisa concordar, mas é compreender. Não é que você colocar no lugar do outro, como muita gente fala, é você compreender de fato, desapegado das suas crenças, dos seus paradigmas, e você olhar com os olhos do outro. Mas o que são os relacionamentos? O que as pessoas fazem? Relacionamentos pautados em interesses. Essa relação, essa amizade, esse casamento, o que quer que seja, vai ser bom para mim se essa pessoa tiver algo a me oferecer. Se essa pessoa tiver algo a me acrescentar. Se essa pessoa não tiver algo a me acrescentar, não é interessante para mim. Então, toda vez que você age em contrário, e olha que eu já sofri muito com esse negócio de relacionamento pautado em interesse. Pessoas que, pô, chamava e quando eu via que a coisa estava que existia um interesse ali, quando eu cortava essa coisa do interesse, cara, sumia que você não vi, não sei, nunca ouvi falar. É a mesma coisa, a gente precisa ter cuidado e tudo isso que a gente faz por hábito, que age em contraste com o princípio, é cada vez mais difícil da gente, desapegar, mudar, substituir. Faça a gravidade sempre trabalhar a seu favor. A gravidade ela nos puxa para baixo. Então, toda vez que você tem a gravidade trabalhando contra, ou seja, você está indo contra aquilo que é a natureza da coisa, você vai ter sempre um trabalho maior para poder mudar e reverter o quadro. Haja sempre, procure sempre entender qual que é a natureza daquilo, com relação ao corpo, com relação à mente, com relação à espiritualidade, relacionamentos, e aí sim você começa a mudar, né, as coisas na sua vida. Cara, eu tô vendo aqui que o nosso tempo já está
zoando. Acabando. E tem coisa pra caramba aqui pra gente, pra gente falar, cara. Você quer complementar mais alguma Não, eu coisa aí, acho que é Emerson? isso, tá, gente? O hábito, o homem é um animal de hábito. É importante você saber isso. É importante você trabalhar nesses hábitos. Bons hábitos, eles requerem de você um pouco mais de esforço do que os maus hábitos. E a gente já falou aqui, eu repito, o hábito, ele só dá trabalho, melhor, você só precisa ter disciplina até que aquilo se torne um hábito. Você precisa ter disciplina suficiente para transformar a sua rotina, aquilo que você entende que é bom, até se tornar um hábito. Porque depois que se torna um hábito, você vai fazer no automático. Eu tenho o hábito de correr todas as manhãs. O dia que, por algum motivo, eu não corro, eu sinto falta. Parece que está faltando. Por quê? Porque se tornou um hábito. Porém, não foi assim sempre. Putz, era ruim ter que botar um tênis, eu ia com preguiça, e de manhã, às vezes, eu ia com sono. Mas eu estou fazendo isso há tanto tempo que hoje me faz falta. Você precisa se esforçar, você precisa ter disciplina o suficiente até que aquilo que você precisa fazer se torne um hábito. O mau hábito, você não precisa nem de tanta disciplina, ele vem já de gorjeta, né, Anderson? Se for fácil, né? Se for fácil, ele vem rapidinho. Para a gente fechar aqui, só uma coisa para ajudar a fixar a coisa do hábito. O que que é o hábito, né? Imagina o seguinte, três conjuntos. Vamos para três conjuntos aqui. Num conjunto você tem o Aqui, conhecimento, que é o que fazer e por que fazer. No outro conjunto você tem a habilidade, que é o como fazer. E no outro conjunto você tem o desejo, que é a motivação. Imagine que o hábito ele é a interseção entre esses três conjuntos, entre o conhecimento, a habilidade e o desejo. O que está no meio é o hábito. Você precisa tornar o hábito algo que seja do teu conhecimento, que você tenha aptidão para fazer aquilo, se você não tem que você vá buscar, né? Tornar isso algo do teu conhecimento, vai estudar a respeito, que você tenha habilidade, que você saiba como fazer e que tenha a motivação. Qual que é a consequência de eu realizar esse hábito? Qual que é o prazer? Qual que é a satisfação que isso vai me dar? Isso precisa estar claro para você. Quando você tem esses três conjuntos, na interseção deles três, é o que compõe aí a essência, o básico, o alicerce do hábito. Muita gente tem dificuldade de implantar um hábito porque não tem conhecimento ou não tem habilidade sobre como fazer, ou não está clara qual que é a motivação daquilo. Falando da atividade física, a gente sempre fala dela, né? Pô, você quer criar motivação? Pô, vai ali depois de um treino na academia ou depois de uma corrida que você correu, que você entregou o seu máximo ali, o seu melhor. Não é aquela meia boca para dizer que cumpriu tabela que eu fiz, não. Aquele máximo ali que você cumpre. Igual você postou aí, Emerson, um dia desses aí, você correu 12 km, né? Porra, tava ali uhum. encharcada ali de suor, tal, por tenho certeza que você entregou o seu melhor que você podia naquele dia ali. Depois disso, cara, olha para você, olha para tua cara e diz assim, reflete sobre o que acabou de acontecer. Diz, porra, eu não estava fazendo nada disso aqui, ou eu estava no nível X, eu acabei de ir para o nível Y. Reflete, faz uma reflexão sobre o que você acabou de fazer. Cara, imagina isso nessa intensidade por algum tempo. Não precisa ser muito tempo, não, mas por algum tempo. Imagina como é que você vai estar lá na frente. Procura até colocar uma foto de algo que seja parecido com o que você imagina que vai acontecer com você. Não há motivação melhor do que essa. Quando você vai para o treino, né, cara, que você, pô, pegou ali, fez um supino, tal, fez umas barras e você olha em frente ao espelho, tá tudo inchado ainda, né? Então você olha, dá um efeito, daqui 20 minutos vai tudo murchar. Mas quando você olha assim, diz, porra, isso aqui com constância durante algum tempo vai acabar fixando. E quando fixar, Uhum. eu serei uma pessoa transformada em relação àquela que eu sou hoje. Acredito que esse é um excelente caminho para você criar a motivação. E aí, busque conhecimento e habilidade para poder executar isso aí. Maravilha, Anderson. Eu acho que é isso. O recado inicial era esse. A gente deve gravar mais 2 ou 3 vídeos. O Anderson introduziu bem. É um assunto, né, extenso. A gente não tem aqui a pretensão de esgotá-la nesse vídeo, mas a gente tem algumas dicas ainda para falar para vocês e a gente vai fazer isso nos próximos vídeos. Gente, um abraço. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscreva no nosso canal no YouTube. Lá você vai poder assistir esse e outros vídeos completos com mais aulas e mais dicas aí de desenvolvimento pessoal, de crescimento e de como acelerar esse desenvolvimento. Beleza, valeu, Emerson. Um abraço para vocês aí, gente. E até o próximo vídeo. Um abraço, até mais.